Olá! Mais uma vez recebemos aqui em nossos estúdios a presença de Tiago Bueno de Oliveira para um novo vídeo com muitas informações que vão lhe ajudar na rotina de trabalho. Para quem ainda não sabe, Tiago é da Gerência Jurídica da Apex Brasil, a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos. E hoje o nosso bate-papo vai trazer para vocês um tema muito importante, o gerenciamento de riscos. Fique de olho! Bom, e conforme prometido para todos vocês, né, a gente está aqui com o professor Tiago para falar então de gerenciamento de riscos. Tiago, conta pra gente, como que o gerenciamento de riscos pode ser um agregado na gestão dos contratos públicos? Muito bem. Ótima pergunta, Carol, porque a gente sabe muito bem que já é uma pegada recente, de 2 anos para cá, que cada vez mais vem se falando em gerenciamento de risco, gerenciamento de risco, mas como que a gente consegue agregar esse gerenciamento de risco para um contrato, não só administrativo, como contrato também realizado com as nossas entidades do Sistema S. E aí que é o grande ponto dessa sua pergunta, que eu agradeço de coração, justamente porque é exercitando esse gerenciamento de risco que a gente consegue literalmente acabar ou diminuir significativamente o famoso disse e não disse. De quem é a responsabilidade para aquela determinada situação que aconteceu? É do contratante, é do contratado? É do contratante, é do contratado? Quem é gestor de contrato sabe muito bem o que eu estou falando. Isso é uma sofrência na nossa rotina diária de passar essas responsabilizações e análises dessa responsabilização em virtude de um determinado caso, de uma determinada ocorrência que a gente chama, nessa linguagem do gerenciamento de risco, de evento. Então, a prática desse gerenciamento de risco para um contrato administrativo é fundamental porque, agregado ao contrato, como um anexo desse contrato, há de existir pelo menos um mapa de riscos vinculados àquele determinado objeto. E aí, é claro, para a gente chegar nesse resultado final, que é um mapa de riscos, a gente precisa passar por todos os outros passos anteriores, e esses passos anteriores, quase sempre, a grande maioria das pessoas já estão aí se qualificando. Mais uma vez, chamo a responsabilidade para nós na JML, tanto presencial quanto em EAD, relacionado a esse tema, onde a gente consegue, no primeiro momento, identificar um determinado risco, a gente vai analisá-lo, vamos avaliá-lo, por fim, vamos tratá-lo e aí materializar isso num documento que é vulgarmente chamado aí de matriz de risco, numa visão global, e quando você consegue focar para um determinado risco, um mapeamento para a gente poder consolidar isso como um anexo de um contrato. Mas o gerenciamento de riscos, ele é uma obrigatoriedade aí no que tange os contratos administrativos, Tiago, ou não? Não precisa fazer? Muito bem. Essa palavrinha é capciosa, né? É obrigatório ou não? Depende. E aí depende do quê? Primeiro, obviamente, do ente federativo que você está vinculado, depende do objeto que você está a trabalhar. Então, dependendo desse cenário, a resposta poderia ser positiva, sim, é obrigatório, há de se fazer. Em outras situações, não é obrigatório, mas você já sabe muito bem qual é o complemento da resposta. Mas é uma boa prática. E boa prática por quê? Justamente porque num determinado tempo futuro, e esse espaço cada vez mais está diminuindo, vai se transformar de uma mera faculdade ou de uma orientação para uma obrigação também. Então as entidades que querem ser vanguardistas, que querem literalmente se alinhar com o que há de mais arrojado, vamos dizer assim, em relação à gestão de contrato, já tem que trazer isso para dentro da sua rotina administrativa. Então a resposta é sim, obrigatório. Então continue de olho aqui nos canais da JML, que eu volto com o professor Tiago em mais um vídeo sobre gerenciamento de riscos para contribuir aí com dicas e informações para a sua rotina de trabalho. Até a próxima!